Podemos, então? Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas, todos. Vamos lá, então, para essa tarde de encerramento desse seminário, né? Que é parte também da disciplina de Historiografia da Educação, que eu tive a oportunidade de ministrar aqui na UFGD ao longo desses últimos meses. Bom, a minha intenção hoje depois de nós discutirmos um pouco do fazer historiográfico, a noção de lógica histórica do Edward Thompson, e ontem focamos nas noções de cultura e experiência, a minha intenção hoje é discutir um pouco daquilo que eu considero contribuições potentes de Thompson para pensar a história da educação. Eu não tenho pretensão aqui de fazer um apanhado do que está sendo produzido, embora eu, afortunadamente, venha sendo convidado para participar de bancas que têm mobilizado o Thompson nos seus trabalhos, mas não tenho essa pretensão, sei que ele é um autor hoje muito mais presente nos estudos do que há 15 anos atrás, talvez. Então, eu não vou fazer nenhum tipo de levantamento dessa natureza, teses, dissertações. Quero discutir mesmo a potência do trabalho do Thompson, da obra do Thompson, para nós pensarmos os nossos trabalhos, nossos objetos, nossas pesquisas. Então, ontem, eu vou fazer isso na mesma dinâmica de ontem, dúvidas vocês podem perguntar diretamente, abrir os microfones, se for o caso, ou pelo chat, não há problema nenhum. Bom, feito isso no primeiro momento, depois eu vou abrir de novo, como temos feito nesses últimos 2 dias, para um debate, para uma conversa, para troca de impressões, dúvidas, críticas, enfim. Ontem eu concluí a nossa tarde dando alguns exemplos, mais especificamente 4 exemplos de experiência histórica em Thompson, né? É aquela que eu chamei de um aprendizado político e de cultura radical, que está na formação da classe operária inglesa, sobretudo no seu 3º volume na tradução brasileira. Os usos da lei, que está presente em Senhores e Caçadores, né? E no livro Costumes em Comum, nós falamos um pouquinho sobre a economia moral e a venda de esposas, como trabalhos de Thompson, trabalhos de grande impacto de Thompson, em relação a essa noção, em relação à experiência histórica. Eu deixei fora, e não foi casual, uma perspectiva que é consagrada, talvez um dos textos do Thompson mais conhecidos, que é Tempo, Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, né? Que tem sido usado tanto no campo da educação, esse texto que eu referi a vocês, que foi traduzido pelo professor Tomás Tadeu da Silva, que é um dos primeiros textos que impacta o campo da educação no Brasil. E é um texto muito utilizado, não apenas na história social do trabalho, mas também por conta disso, nos estudos do lazer, por exemplo, nos estudos de ócio, justamente porque Thompson vai problematizar não apenas o conceito de trabalho, mas o conceito de tempo, né, como uma construção social. Então, além daqueles 4 exemplos que eu dei, podemos dar esse 5º exemplo, mas esse é um exemplo bastante consagrado e é muito comum que as pessoas conheçam o Thompson por esse texto, né? Por exemplo, quem frequenta os estudos curriculares, ou pelo menos de história do currículo, se depara com frequência com referências a esse texto. Aqueles e aquelas que estudam as culturas escolares, com frequência Thompson é citado para pensar em tempos escolares. Então, por aí vamos. Por isso que eu não trouxe ontem para vocês, mas está feito aí o comentário. Bom, em relação à história da educação, o que podemos pensar com Thompson, a partir de Thompson? Primeiramente, eu entendo, embora tenha insistido com vocês, Thompson não é um historiador da educação, Thompson não é um historiador acadêmico, mas eu entendo que toda a obra do Thompson permite pensar nos processos de formação. Desde a sua primeira grande obra, que é William Morris, de Romântico Revolucionário,
quando Thompson, por desconhecimento de muita gente, se fala de uma história das sensibilidades de corte francês e muito recente. E Thompson lá está fazendo toda uma história da dimensão estética, né? E muito atento às sensibilidades, às transformações das sensibilidades, à transformação das mentalidades, né? Esse texto originariamente é de 1955 e, infelizmente, não tem uma tradução para a língua portuguesa, pelo menos que eu conheça. Existe uma tradução dele para o espanhol, e não é muito antiga também, ela tem uns 20 anos apenas. Ou seja, esse é um texto do Thompson que ou você acessa nessa versão em espanhol, que está esgotada, inclusive, ou você acessa o original. Mas ali ele já está falando de práticas educativas, de alguma maneira, né? Como é que as sensibilidades são formadas e transformadas ao longo da história, a partir de uma experiência emblemática que é a trajetória, a militância de William Morris, né? Revolucionário, romântico, o nome do livro já diz, o romântico revolucionário, um autor, um intelectual que se desloca da perspectiva romântica para uma perspectiva revolucionária, e é um dos grandes autores a desencadear um pensamento que está até hoje presente entre nós, inclusive impacta os estudos sobre trabalhos manuais, sobre a manufatura, sobre a arte na escola, sobre a arte na educação, enfim, é um autor bastante importante. E esse é o primeiro trabalho do Thompson. Então, para mim, no meu entendimento, toda a obra de Thompson nos permite pensar em educação ou em formação num sentido mais amplo, certo? Agora, eu acho que tem duas obras que isso aparece de uma maneira assim, muito explícita, ainda que não sejam obras de história da educação, que é justamente a sua obra maestra, né, A Formação da Classe Operária Inglesa, de 1963, publicada no Brasil em 3 volumes em 1987, e Costumes em Comum, publicado em 98 no Brasil, que é um livro de 92, publicado um ano antes de Thompson falecer. Ali, Costumes em Comum, enquanto A Formação da Classe Operária é uma obra autoral integral, ele conta a história da formação da classe operária, mais ou menos nesses 80 anos da sua constituição, como falava ontem, entre meados do século XVIII e a década de 1830. Costumes em Comum é um conjunto de ensaios, artigos publicados por Thompson em diversas revistas importantes no mundo, e que tem como foco justamente aquelas experiências históricas da gente comum anteriores àquilo que a gente pode chamar de emergência do proletariado ou da classe operária. E ele quer ver justamente a conexão entre esses dois mundos, né? A classe operária tem que ser pensada em termos de industrialização, em termos de capitalismo industrial, mas há uma cultura pré-industrial, que é o que o Thompson vai tentar mostrar, nos mostra, né, em Costumes em Comum. Então, para mim, esses dois textos são fundamentais para compreender a história da educação nos termos que Thompson propõe, não como um campo de estudo, mas a história dos processos de formação. Claro, eu explorei bastante no primeiro dia a miséria da teoria, é um debate teórico, epistemológico, com a tradição estruturalista, com a tradição do marxismo, e ali você vê muitas coisas sobre educação, mas não é o foco do autor, né? Essa é uma questão importante. E um texto, talvez o único texto que Thompson fale de educação explicitamente, apesar de Making ter esse nome, né, a Formação da Classe Operária Inglesa, é o texto Educação e Experiência, que eu já citei para vocês, um texto de 1968, que está publicado em língua portuguesa no livro Os Românticos, a Inglaterra na Era Revolucionária. Esse é um texto importante que Thompson não só vai tratar da noção de experiência, mas vai operar com ela, para mostrar como há um jogo aí contraditório, conflituoso, entre o que chamamos de educação formal e uma educação pela experiência. Educação formal, pensando na universidade, pensando na escola,
e a educação pela experiência, a educação na vida. Tá, ok? Então, acho que essas são as referências mais importantes. O que se depreende disso, ou pelo menos eu depreendo disso, né? Formação na obra de Thompson pode ser considerada autodeterminação. Ou seja, Thompson vai lidar na sua dialética com o reconhecimento de práticas de formação que são tutelares, ou seja, a escola, a universidade, outras práticas que são institucionais e que alguém define qual é a formação dos outros, mas ele está muito atento em nos mostrando um conjunto de práticas onde as pessoas se formam, os grupos se formam, os indivíduos se formam. Isso já está no título, né? Como insistir, do seu livro maior. A formação, que na verdade em inglês significa formar-se. A tradução é por formação, e há toda uma explicação para isso, mas é o formar-se da classe operária inglesa. Ou seja, poderia ser o processo de autoformação da classe operária inglesa. E aí, para mim, então, eu tiro como consequência que a ideia de autoformação tem a ver com autodeterminação. Então, esse é um primeiro aspecto. Por quê? Porque o autor destaca a importância tanto da elevação moral quanto a elevação intelectual dos trabalhadores. Ele vai mostrar claramente como isso é importante. E moral aqui não é moralismo, lembrem do que nós vimos anteontem. Moral não é um termo unívoco, isento de problemas, né? Ela também é historicamente contingente. Mas Thompson vai dizer claramente, a classe operária, essa que ele analisa nessa obra, ela tinha sim a preocupação com a sua própria elevação moral e intelectual. Isso vai ser um mantra da tradição marxista, né? Gramsci, por exemplo, que é uma referência importante, como eu apontei para vocês, ele fala em elevação moral e intelectual dos trabalhadores. E aqui, então, tem um duplo que a gente precisa compreender com o Thompson, e eu acho que precisa pensar nos nossos trabalhos. Eventualmente, essa formação é tutelada, ela é concedida, mas normalmente a partir de reivindicações, a partir de conquistas dessas classes subalternas. Então, essa é uma questão importante que eu gosto de destacar. E, nesse sentido, Thompson confere grande valor à cultura baseada no costume. Então, ele problematiza, como nós já vimos, essa relação entre cultura e costume, ou seja, a importância da família, e não é a família nuclear que a gente conhece hoje, é a família nos termos da sua organização doméstica no século XVIII, século XIX, uma família que a gente chamaria de ampliada, né? Que inclui, inclusive, vizinhos, né? Família nesse sentido amplo, né? Pai, mãe, filho. A importância da comunidade, a importância das redes de pertencimento, por exemplo, em The Making, ele fala da sociedade londrina de correspondência, que é uma sociedade onde os trabalhadores trocam informações, trocam cartas, sem se conhecerem, né? Estamos falando lá do final do século XVIII, e eles vão escrevendo para diferentes lugares do país, trocando correspondência, compartilhando seus dilemas, seus problemas, as suas soluções, noticiando os acontecimentos da sua comunidade. Então, família, comunidade, essas redes de pertencimento são fundamentais para aquilo que Thompson vai chamar de cultura. Acho que isso já nos diz bastante coisa, né? Para Thompson, como nós vimos, a cultura é do domínio da consciência afetiva e da consciência moral, e não se reduz à última instância econômica. Discutimos bastante isso ontem, né? Inclusive com aquele debate final, né? Então, a economia é um elemento disso, mas a dimensão afetiva, a dimensão moral, fazem com que grupos sociais estabeleçam laços, né? E esses laços têm a ver com uma cultura mutualista, com a cultura do compartilhamento de experiências da vida, etc. Com isso, ele reivindica também na sua concepção de formação
E só um parênteses, né, gente? O Thompson não é um teoricista, como eu já falei, ou seja, não está na obra do Thompson lugar nenhum assim. Por formação eu entendo isso, né? Isso raramente nós vamos encontrar em Thompson. O conceito de formação é isso. Mesmo o conceito de cultura eu mostrei para vocês, o conceito de experiência não é um conceito fechado. Isso é experiência e pronto, né? São conceitos de junção, como ele diz, conceitos descritivos, plásticos, né? Mas Thompson reivindica constantemente o respeito à ideia de cultura, de continuidade de uma cultura intelectual. Quando ele fala do mito do inglês livre de nascimento, ele vai dizer, olha, isso é um mito, mas isso impactou profundamente a cultura radical, inclusive as classes operárias. E, portanto, os trabalhadores antes delas, do surgimento da classe operária, perdão, as classes não, a classe operária. Por quê? Porque existe uma cultura, nos termos de hoje, me permite um pouco o anacronismo, existe uma cultura e uma cultura política que diz você não pode simplesmente controlar a vida de uma pessoa que é livre. Ela é pobre, mas ela é livre. A Inglaterra não conheceu a escravidão como nós conhecemos, né? Então, há uma continuidade intelectual importante aí na constituição dessa classe social. Portanto, há um processo de formação duradouro, longínquo. Eu citei ontem Christopher Hill para vocês, pelo menos 3 livros dele, O Mundo de Ponta Cabeça, As Origens Intelectuais da Revolução Inglesa e a Bíblia Inglesa. E o Christopher Hill, quando escreve O Mundo de Ponta Cabeça, ele fala um pouco exatamente disso, né? Por que o Christopher Hill? Porque é um dos grandes mentores, né? Um historiador de referência para Thompson, assumidamente por Thompson. Por que o Mundo de Ponta Cabeça? Christopher Hill diz claramente, olha, houve um momento lá no século XVII que todos os grupos antagônicos, oponentes da aristocracia, da emergente burguesia agrária, dos pobres, todos mobilizavam a Bíblia para justificar os seus argumentos na arena política. E aí depois ele vai escrever a Bíblia inglesa para dizer, que é um livro que é uma Bíblia, inclusive, para dizer exatamente isso, né? A gente tem que entender essa cultura como um mesmo conjunto de argumentos no calor das disputas, a política vai conformando práticas distintas. Isso é a luta cultural, tá? Esse é um elemento importante. E o Thompson diz claramente, nós precisamos aprender a ver continuidades também numa cultura intelectual. E quando se dá, por exemplo, a escolarização de massas, ele diagnostica que a escolarização de massas seria uma solução de continuidade nessa longa tradição cultural radical. Ou seja, a transformação aí é importante para dizer algo se perdeu naquilo que era o processo de formação das classes populares e dos grupos subalternos, né? Além disso, ao pensar em autodeterminação, eu penso também nessa negação que Thompson faz de maneira absoluta entre educação e vida, né? E ele vai dizer também que os processos formais de educação normalmente aparecem muito mais como um teatro, porque separam os processos de formação da vida, enquanto a maioria dos trabalhadores se forma na medida em que vive, se forma de maneiras muito diferentes. Acho que essa é uma chave importante. Eu sei que nós temos uma tradição historiográfica no Brasil que foi fundamentalmente inaugurada, foi desenvolvida a partir das preocupações com o universo escolar, né? Com a história da escola, isso tem mudado recentemente. Mas isso é importante porque nós precisamos estudar muito ainda no Brasil, mas é muito mesmo, por exemplo, sobre as iniciativas educativas de grupos subalternos, sobre as iniciativas educativas dos movimentos sociais. E eu não estou falando da história recente, eu estou falando disso que são os nossos marcos temporais, né? Tanto a colônia, tanto o império, esses clássicos, né? A república. Nós conhecemos muito pouco disso. Isso é uma questão historiográfica, isso não é um problema, uma culpa de ninguém, é uma questão historiográfica. E o Thompson nos dá muitos elementos para pensar isso, né? Como é que a educação é parte da vida? Agora, se eu reduzo a educação à escola, bom, aí eu já excluí um
contingente enorme de brasileiros dos processos de formação. Vocês mesmos ontem deram alguns exemplos importantes, né? Tivemos um debate importante aqui sobre o associativismo de professores, sindicalismo, etc. É isso. Processos de formação incluem a escola, incluem a escolarização, mas vão muito além disso. Eu acho que isso é um elemento importante, e o Thompson é uma ferramenta importante para nos ajudar a pensar sobre esses processos. E, por fim, nisso que eu estou chamando de autodeterminação, é importante destacar que Thompson é completamente contra todo relativismo moral e relativismo cultural. Isso talvez desagrade determinados autores, determinados pesquisadores, né? Mas por que ele é contra o relativismo? Porque ele vai dizer justamente que a moral e a cultura devem ser compreendidas na sua contingente histórica. Então, existe uma possibilidade de diversidade moral? Existe. Diversidade cultural? Existe, mas é preciso localizar isso historicamente. O que nós não podemos é julgar, por exemplo, as ações dos grupos subalternos a partir de valores morais que são estranhos àquela comunidade. Esse é um elemento importante em Thompson, né? A gente precisa compreender os motivos, falamos sobre isso na lógica histórica, que levam uma determinada comunidade a agir, a se comportar de uma determinada maneira e não da maneira como a gente gostaria. Então, esses elementos são parte de um pequeno esforço que eu faço de compilar na obra do Thompson aspectos que podem dizer assim, o que, afinal de contas, é formação para Thompson, isso que eu chamei de autodeterminação, que vai ter profunda relação com o que ele chama de cultura radical. E não por acaso um dos livros dele, que também não tem tradução para o português, pelo menos até que eu saiba aqui, até hoje, é a Agenda para uma História Radical, né? Sobretudo em diálogo com colegas de outros países, Canadá, Estados Unidos, Índia. E aí é importante a gente entender alguns elementos do que Thompson está caracterizando como uma história, como uma cultura radical. Por quê? Porque ele não está caracterizando teoricamente. Ao estudar a formação da classe operária, inclusive naqueles elementos que a antecedem a cultura popular do século XVIII na Inglaterra, ele localiza algumas tensões, ele localiza processos, ele localiza experiências sobre as quais ele discorre depois. Esse é um exercício metodológico importante, né? Acho que eu comentei com vocês, não lembro, no primeiro dia. Um exercício de metodologia da história, para mim, fundamental, está em Costumes em Comum, e é justamente o texto Venda de Esposas. Como se faz história rigorosa, muito próximo, Carlo Ginzburg diz isso, aquilo ali é microhistória, na opinião de Ginzburg, como se faz história rigorosa com poucas evidências, com pouco material, mas é uma questão, é um texto metodológico, eu eventualmente uso como texto metodológico mesmo. Muito bem, cultura radical em Thompson. Primeiro, Thompson destaca constantemente, e eu acho que para nós é importante para pensar processos de formação, essa relação complementar entre racionalidade e sensibilidade. Eu falei sobre isso já para vocês, a partir de uma ideia de que, contra o que se consolidou no pensamento historiográfico, na universidade, na academia, Thompson defende que a cultura popular tinha um potencial intelectual rigoroso e vigoroso, que foi apagado pela história ou silenciado pela história. E um dos nossos desafios, então, é entender essa cultura intelectual que é rigorosa, mas não abre mão de uma dimensão da vida, que não é o intelectualismo, por suposto, mas que é essa dimensão sensível da vida. Então, ele defende que há um encontro entre a dimensão sensível da vida e a dimensão racional da vida. Só um parêntese, basta a gente ver aqueles e aquelas de vocês que trabalham com alguma coisa ligada à estética, no seu sentido clássico, né? Desde o seu nascimento lá no século XVIII, com Baumgarten, por exemplo,
a estética como uma área, né, como um campo, se pressupõe justamente essa separação. Há uma dimensão da razão humana e há uma dimensão da sensibilidade humana. A estética, do jeito que a gente conhece na modernidade, vem dessa separação. E o Thompson vai dizer, essa cultura popular, nos seus processos de formação, mobilizava as duas coisas. Por que Thompson está chamando atenção para isso? Contra o preconceito de que a cultura popular é meramente emoção. Né? A cultura popular é meramente sentido, sentimento. Ela é muito vigorosa do ponto de vista intelectual. Sem, com isso, como se faz normalmente na universidade, por exemplo, atropelar a dimensão da sensibilidade e defender uma perspectiva meramente racionalista. Nisso não, a partir disso, Thompson vai localizar determinados embates, determinados fenômenos, né? E vai contrapor, por exemplo, aquilo que ele chama e ele chama de cultura política mesmo, de uma cultura política das ruas e o imperativo da lei, por exemplo. Isso é parte da cultura radical. Como as ruas constantemente questionam o imperativo da lei, as normas, né? Os constrangimentos normativos. E por isso que eles são constantemente refinados. Né? Se nós chegamos a um momento da pena de morte, da forca por sedição, é porque os pobres estavam em tal grau tensionando os limites do sistema que o sistema teve que dizer, bom, daqui não passa, daqui é a morte. Né? E Thompson vai mostrar isso em chave, então, como eu disse para vocês, dialética. Ou seja, ele jamais vai pressupor que a cultura é meramente imposta de cima para baixo, como muitos outros historiadores, como muitos outros intelectuais pressupõem. Que existe uma cultura em algum lugar e que o povo precisa chegar a essa cultura. Ele precisa alcançar essa cultura. Ou os iluminados levam essa cultura para o povo. Né? Thompson vai dizer, isso é um equívoco. A cultura está ali, a cultura é comum, e ela é compartilhada de maneiras diferentes, apropriada de maneiras diferentes. Mas, e ele dá como exemplo, então, como a aristocracia tratava a cultura, como a burguesia tratava a cultura e como o povo interagia com isso. Para pensar em cultura radical, é importante pensar quais são os veículos dessa cultura radical, né? Para poder estudar o pensamento, deveria ser óbvio isso, mas às vezes não é. Poder estudar o pensamento, nós temos que ver o pensamento objetivado, né? O pensamento materializado, senão a gente não consegue fazer isso. E o Thompson vai dizer, bom, onde eu posso ver isso? Na imprensa. Tanto na imprensa consagrada, na imprensa oficial, mas na imprensa radical, na imprensa radical de classe média contra o status quo, na imprensa operária, né? E vai destacar, eu acho que isso também é muito importante para nós, a importância do texto, a importância do periodismo, a importância do letramento, naquela dinâmica de uma aceleração dos processos de formação. Então, uma cultura que era fundamentalmente uma cultura oral, se apropria de outros códigos, inclusive códigos linguísticos, para potencializar a sua ação crítica na história. Isso, para Thompson, é um elemento fundamental. Eu acho que, para nós, a gente trabalha muito com periódicos, né? Basta acompanhar os eixos dos congressos, as revistas, periódicos. Eu acho que é um elemento importante para pensar com Thompson metodologicamente como tratar os periódicos, como tratar a língua, como tratar o texto, como tratar enunciados, a partir dessa preocupação com uma história social. Além disso, para ele, e é importante isso, né, gente? Nós falamos muito de alargamento documental nos últimos anos no Brasil, mas é importante observar como, não apenas Thompson, obviamente, nós estamos falando aqui de Thompson, já fazia isso desde os anos 50, pelo menos, né? Thompson trabalha, por exemplo, nas suas obras, com o teatro
né, como fonte histórica, com a cultura oral manifestada, por exemplo, em baladas populares, em panfletos populares, com os cartoons. Se vocês lerem livros do Thompson, vocês vão ver muitos cartoons, muitos pasquins, né? Então, ele já nos propõe uma discussão sobre alargamento cultural, sobre expansão, que ele não vai teorizar sobre isso, mas a gente já sabe bastante, a partir de diferentes autores, que, na verdade, qualquer vestígio do passado pode ser fonte para nós, né? A gente não precisa ficar preso às fontes canônicas, às fontes consagradas. Isso hoje é um truísmo, mas pensem isso no tempo da década de 50, da história econômica serial, o tipo de material, o tipo de documentação mobilizado ali. Muito importante para uma história da educação, penso eu, Thompson vai desenvolver a ideia de que a experiência sempre é desenvolvida a partir de um saber utilitário. E aqui há um perigo, porque quando falamos de Inglaterra, pensamos em utilitarismo, pensamos em Bentham, pensamos em Stuart Mill. Não, Thompson está falando de um saber utilitário no sentido mais imediato da vida, ou seja, as pessoas desenvolvem formas de trabalho, formas de interação com o mundo, para resolver os seus problemas no mundo, para resolver os seus dilemas no mundo. Esse é o argumento. Isso também, às vezes, causa estranheza quando nós trabalhamos, segundo o argumento do autor, de uma maneira excessivamente teórica com esses registros do passado, com essas comunidades do passado, né? Porque parece, a questão do tempo é fundamental. O sujeito trabalha o que ele quer trabalhar, precisa trabalhar naquele momento, e ele define esse trabalho e ele vai fazer outra coisa. Algo impensado, ou impensável no tempo na sociedade industrial. No tempo cronometrado, de cada segundo, cada minuto, né? Então, essa é uma questão importante. Por que você trabalha mais ou trabalha menos? Isso tem a ver com uma dimensão utilitária da vida. Se você trabalhou o suficiente para resolver os problemas que você tinha que resolver, está bem. O capitalismo industrial não pensa dessa maneira, né? Bom, aí nós podemos voltar a conversar sobre mais-valia, sobre acumulação, etc. Então, para Thompson, os trabalhadores, em geral, no estudo que ele faz, né? Tudo aqui, gente, precisa ser muito cuidadoso em relação à generalização. Tá? Pensemos thompsonianamente. A gente precisa testar essas coisas, checar essas coisas na nossa própria documentação. Mas a ideia, então, de utilitário aqui não é uma doutrina do liberalismo. Utilitário é no sentido mais imediato. Produzimos valor de uso para viver, que não tem nada a ver com valor de troca. Tá? Esse é um destaque importante. Destaque importante, por exemplo, num país, numa cultura que questiona a preguiça, que questiona a vagabundagem, que qualifica a vagabundagem, né? Que qualifica a preguiça e qualifica determinados grupos sociais como preguiçosos. Aqui em Dourados, por exemplo, a ideia de que os índios são preguiçosos, ela é absurda. Eu que não sou de Dourados, é uma coisa absurda a força dessa representação na padaria, no açougue, no supermercado, no condomínio. Os índios são preguiçosos, né? Os negros, historicamente, curiosamente, né, os grupos que foram escravizados, eles são preguiçosos, né? Ora, isso tem a ver com compreender melhor esses grupos sociais, os seus valores, as suas expectativas, as suas necessidades e as formas de dominação sobre eles e a transformação de cultura sobre eles. Tá? Nós ouvimos outro dia de uma pessoa dizendo assim que os índios não gostam de trabalhar e eu tentei contra-argumentar e ela respondeu assim, eles podiam fazer empréstimo na Caixa Econômica. Ou seja, essa é a visão acabada de um mundo adequado, né? O mundo do pensamento único, o mundo da adaptação. Você ignora completamente uma outra cultura, por exemplo, eles não se adaptam. Então, eles que são o problema, eles que não se adaptam. Né? Claro, eu estou fazendo aqui um comentário muito rápido, isso
demanda aprofundamento e conhecimento de uma realidade. Bom, nessa cultura radical, em momento algum, Thompson vai negligenciar a instrução e a aquisição da linguagem. Isso é importante, gente, porque às vezes um autor como Thompson exatamente, Terezinha, falta de conhecimento sobre cultura no plural, né? Acho que isso é importante. Concordo com você. Às vezes, nós vemos em certas expressões do pensamento progressista, seja na militância ou seja no mundo acadêmico, uma lógica de vitimismo. Né? E lembrem aquela passagem que eu coloquei para vocês no primeiro dia. Thompson está se contrapondo exatamente a isso. O que os grupos subalternos não precisam é que nós tenhamos pena deles. Nós temos que aprender a valorizar suas experiências. E o Thompson vai dizer claramente, essas pessoas podem ter uma linguagem, por exemplo, muito rude para os seus padrões, para os nossos padrões. Mas elas estão interessadas a adquirir novos signos, novos elementos de linguagem, inclusive para poder resistir. Por exemplo, conhecendo a lei. E esse é um fenômeno que ele mostra. Uma cultura oral que vai desenvolver um ímpeto pela linguagem escrita, pelo texto, para poder decodificar aquilo que pune, aquilo que controla. Então, esse é um elemento importante para pensar. Então, Thompson não está dizendo assim, Thompson não é um purista e não é um passadista. Isso é uma leitura minha, né? Não é um purista, não é um passadista. Ou seja, nós temos que voltar ao que era a Inglaterra do século XVIII, que aquele mundo era melhor. Isso, para Thompson, seria tolice. Né? E ele diz isso, não adianta, não vamos voltar. Temos que aprender com algumas experiências. Então, ele não é anti-intelectualista nesse sentido. Muito pelo contrário, ele valoriza nessa cultura radical a busca do esclarecimento. Né? Que talvez não seja, e provavelmente não é, né, o esclarecimento dos filósofos, o esclarecimento do iluminismo, como a gente desenvolve, pensa eventualmente. Né? E um último elemento que eu destaco disso que ele caracteriza como uma cultura radical que tem a ver com processos de formação é aquilo que o Benjamin chamou de intercâmbio de experiências, né? Que eu diria que é um intercâmbio de expectativas e modos de vida. Ou seja, se quisermos, e eu estou usando a expressão, um estranhamento. Na medida em que eu tomo contato com modos de vida distantes do meu, diferentes do meu, eu sou afetado e eu sou provocado a reagir sobre aquilo. Não sabemos como. Né? De alguma maneira eu vou reagir. Isso é potencialmente formativo. Isso é potencialmente formativo. E eu acho que isso é muito importante para pensar determinadas conquistas ao longo da história. Né? Recentemente eu conversava com os colegas do Uruguai, estou vendo a Cecília aí, e sobre tempo, né? O tempo livre, etc., e a ambiguidade disso, né? Quando queremos fazer a crítica do tempo livre, mas não entendemos, por exemplo, que o tempo que nós chamamos de livre, na verdade, foi conquista de trabalhadores. Então, nós temos que entender também e questionar de uma maneira um pouco mais rigorosa os processos históricos. Senão a gente vai imaginar que o tempo nos foi dado, né? Pela benesse, pelas boas intenções dos capitalistas, por exemplo. Então, quando Thompson fala em intercâmbio entre expectativas e modos de vida distintos, ele está nos chamando a atenção para justamente isso. Isso é profundamente formativo. Quando eu me deparo com modos de vida diferentes do meu, eu vou reagir de alguma maneira. Daí nasce a experiência, e isso é potencialmente formativo. Então, de maneira sintética, né? O que poderíamos dizer, o que nos diz Thompson sobre formação? Primeiro, os processos de formação são, na verdade, devem ser mobilizados como arma contra todas as formas de dominação. E Thompson faz uma defesa
radical do esclarecimento racional. Por isso que eu digo, insisto, Thompson não pode ser confundido com um certo economicismo rasteiro que é anti-intelectual, inclusive. Anti-intelectual, anti-intelectualista. Não. Ele faz a defesa radical do esclarecimento racional como uma arma contra formas de dominação. Agora, não é a única. Não adianta você ir para a universidade, isso nós estamos sabendo hoje, né? Vendo a experiência do Brasil, nós estamos cheios de gente no governo que fala línguas, que tem curso superior, e temos o governo que temos. Não adianta você ter apenas um esclarecimento formal e você não ter outros elementos na tua bagagem para que você possa se formar. Formar é mais complexo que isso, né? De todo modo, sem o esclarecimento, para Thompson é claro que é impossível a autonomia. E a autonomia tem que ser pensada também historicamente, não é um conceito abstrato. Né? Falávamos da liberdade. A liberdade abstrata ela só existe na cabeça do teoricismo. Não é possível pensar em liberdade abstrata. Quer dizer, é possível pensar como um conceito, claro, mas não no caso de Thompson. Então, a defesa do esclarecimento racional contra uma arma contra todas as formas de dominação, o mutualismo como uma herança. Então, essa ideia de uma cultura comum, compartilhada, né? Esse é um elemento fundamental, e ela é compartilhada mesmo que eu não tenha consciência dela. Aí que está, você está imerso numa cultura. Quando eu leio, retomo esse tipo de reflexão de Thompson, eu faço por minha conta, nunca vi esse exercício, uma aproximação com aquilo que a Hannah Arendt vai falar sobre a educação. Né? Ou seja, quando você chega no mundo, o mundo está pronto. E o processo de educação afinal de contas, você ser inserido nesse mundo. E na medida em que você é inserido nesse mundo e vai reagindo a esse mundo, você vai reinventando esse mundo. Ou seja, essa ideia de comum, que, aliás, Thompson está muito na moda hoje, em uma militância que tem defendido ideias pós-capitalistas, o mundo comum, né? A Sara lembrou anteontem, o ecossocialismo, porque essa é a ideia do comum como aquilo que nos dá algum sentido universal. Não no sentido do conceito universal, mas que nos permite compartilhar essa morada comum, por exemplo. Thompson vai defender que o mutualismo, o reconhecimento do mutualismo como uma herança comum, tem a ver também com a possibilidade de desenvolvermos antídotos contra todas as formas de controle do pensamento. Por quê? O comum, e aqui eu vou voltar a lembrar do Homi Bhabha, quando fala de entre lugar, e um dos autores que ele mobiliza também é Thompson para isso. Por quê? O encontro entre culturas ele nem sempre é violento e nem sempre ele é tranquilo. Nós não sabemos, nós temos que a história ver isso, certo? Mas, segundo essa tese de Homi Bhabha, todo encontro entre culturas vai produzir um outro lugar, um terceiro lugar, daí o entre lugar. Então, eu tenho o dominador, para ficar no exemplo mais básico, eu tenho o dominador, eu tenho os dominados, e eles se encontram. A resultante disso, que ninguém sabe qual é, a priori, é uma outra coisa. Não é mais só a cultura do dominador, só a cultura do dominado. Então, aqui tem uma questão importante que Thompson vai defender a radicalidade dessa herança comum. Né? E eu gosto de pensar muito nisso ultimamente, para além das preocupações de caráter histórico, mas muito com as preocupações de caráter político, os esforços recentes de grupos sociais, grupos políticos, para destruir todo o rastro de uma herança comum. A perseguição, por exemplo, da cultura afrodescendente, a destruição sistemática, não apenas da cultura, mas das vidas, dos povos indígenas. Acho que isso diz muito de uma tentativa de fazer tábula rasa do passado e de controlar formas diversas, alternativas e, às vezes, incômodas de pensamento e instaurar o pensamento único. Né?
Então, eu acho que é importante pensar no mutualismo como um elemento, a herança da cultura comum como um elemento fundamental para pensar nos processos de formação. E nesse sentido, claro, Thompson vai ser um crítico duro, ácido. Ok, Amanda, obrigado. Vai ser um crítico ácido, duro do método Lancaster, não do método, do próprio Lancaster e do método Lancaster, que ele vai dizer assim, olha, tudo que nós... E isso é muito importante contra aqueles que acusam Thompson de se preocupar com o sujeito, qualquer coisa assim, como temos visto, inclusive. Toda a proposta de Lancaster ela é oportunista, porque ela tem uma base econômica, né? E é uma ilusão racionalista. Por quê? Porque toda massa nega a experiência. E aqui eu diria para vocês que Thompson, de novo, em diálogo profundo com Walter Benjamin, eu diria mais. É um diálogo com a tradição da teoria crítica da sociedade, porque toda massa nega a experiência. Não é possível existir experiência massificada. Tá? A experiência vai ser sempre singular. Lembrem do que nós vimos ontem, é o encontro do sujeito com o mundo. É diálogo entre ser e consciência social. Tá? Então, ele é muito duro ao criticar o método Lancaster, e dessa crítica que ele faz ao método Lancaster, ele vai fazer uma crítica que eu mostrei para vocês, vou voltar a ela, uma crítica dialética à escola de massas. Né? Então, ele é um crítico da cultura de massas. Né? Me permite um parêntese, mas algumas pessoas têm um certo mau humor, e talvez menos na história e mais na militância, com Thompson, por exemplo, porque Thompson, que já era um historiador importante durante maio de 68, ele era um crítico dos movimentos juvenis, né, dos movimentos estudantis de 68. Mas ele não era um crítico gratuito. Ele fazia duas críticas fundamentais. Eu estou falando isso porque outros autores se tornaram ícones daquele movimento, né? Autores importantes. Mas ele dizia assim, em primeiro lugar, eu não acredito que o mundo vai mudar pela consciência da classe média. E quem está propondo transformar o mundo é a classe média, porque jovem universitário, naquele contexto, é classe média. As pessoas vão voltar correndo para casa, né? Era mais ou menos isso. E, ao mesmo tempo, essa dificuldade de diálogo de uma cultura de classe média que não reconhece plenamente a cultura dos grupos subalternos inviabiliza qualquer projeto que seja muito além de uma contestação. Então, preciso escrever isso no calor do momento, não fazer a crítica depois. Como vários outros autores se posicionaram naquele momento, né? Talvez o mais emblemático seja Marcuse, mas Bourdieu, Sartre e outros tantos, ele tinha essa opinião e, claro, ele foi taxado por uma certa militância de um intelectual conservador, né? Um historiador conservador, porque, afinal de contas, o cara ficava falando de revolução, estudou a revolução, estudou a classe operária, mas na hora que a revolução aparecia à porta, ele dizia, não vai dar certo. Bom, a gente avalia hoje, né? Não precisamos falar muita coisa. Vamos avaliar aonde foi Woodstock, além do rock and roll. Tudo bem, eu sei que agora vocês vão dizer que eu fui conservador também, mas não tem problema, porque eu adoro rock and roll. Para finalizar, então, essa passagem, Thompson chama atenção para essa ideia de que a massa nega a experiência, mas ele insiste constantemente que uma formação cultural tem a ver com práticas de resistência, né? E ele vai dizer que aquela cultura que ele estudou, era uma cultura heróica. Parece uma contradição, porque ele não é um autor que fica fazendo estudos laudatórios, né, focalizando o ego de grandes personagens, de grandes intelectuais, mas aí que está, não são pessoas, é uma cultura heróica. Uma cultura que enfrentou a nobreza, uma cultura que enfrentou o rei, uma cultura que enfrentou a forca, enfrentou a Revolução Industrial, construindo na luta as suas ferramentas
para esse enfrentamento, né? Ou seja, o próprio processo de formação, e é isso que eu quero destacar para vocês, para Thompson, o próprio processo de formação é uma prática de resistência. E eu tive a oportunidade de falar isso numa banca outro dia, e vou repetir aqui. É muito, muito importante, muito interessante, muito estimulante ver, no momento que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos anos, 2 anos de pandemia e 3 anos de absoluto terror político, né? É muito importante ver as pessoas se mobilizando, fazendo trabalhos, estudando, defendendo teses, defendendo dissertações. Eu conversava com as colegas daqui, eu fiquei surpreso quando eu vi 50 pessoas nessa sala aqui, já no primeiro dia. Eu acho isso fundamental, isso é um alento, né? Se pegarmos a noção de experiência, de esperança, com possibilidade de um mundo, as pessoas elas estão tentando. Isso é importante, eu acho que isso é importante em Thompson. A despeito de tudo que aconteceu na pandemia, de que está acontecendo, mortes, adoecimento, aumento da violência, etc., ainda as pessoas seguem resistindo. Eu tenho certeza que um monte de intelectuais vai dizer, mas isso é pouco. Bom, o Thompson perguntaria assim, qual é a outra opção? Do ponto de vista da história, não do ponto de vista do nosso ideal filosófico ou ideal existencial, que outra opção as pessoas têm, os grupos têm, né? Não é casual, né, que nesse momento tenhamos visto um aumento significativo, inclusive, de redes de solidariedade, né, no Brasil, apesar de tudo isso que a gente tem visto de barbaridade. Bom, gente, uma pequena síntese aqui para a gente, daí eu quero conversar com vocês um pouco, quero ouvi-las e ouvi-los um pouco. Primeiro, eu acho que... porque o Thompson, né, desde o primeiro momento, eu estou dizendo para vocês, aqui eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que ele é melhor que outros autores para fazer o que vocês fazem, o que nós fazemos. Não tenho. Eu posso dizer isso na avaliação de uma banca, na avaliação de um projeto. Para indagar esse tipo de problema, né, é melhor usar, mas eu sou capaz de dizer isso em relação a outros autores também. Aí que está, a natureza do seu problema de pesquisa, dos seus problemas empíricos, teóricos. Mas a importância do Thompson, para mim, reside na história da educação e em todo o campo educacional, eu diria, porque ele vai muito além da história da educação. Porque, primeiro, ele permite que a gente pense temas, objetos, problemas muito importantes, e eu vou relacionar alguns aqui, porque são muitos. Práticas de educação social, que nós estudamos muito pouco no Brasil, do ponto de vista da sua história, né? A gente fala de educação formal, educação não escolar, mas a gente ainda não compreende bem a história da educação social, né? Como que grupos não hegemônicos, grupos subalternos se organizaram, por exemplo, para aprender a ler, para aprender, para adquirir cultura, para intercambiar experiências, né? Então, acho que Thompson é muito fecundo para pensar isso. Aquilo que nós temos chamado de educação das sensibilidades, que tem uma presença mais forte da tradição francesa, originária lá da história das mentalidades, ou da tradição holandesa, por exemplo, com Johan Huizinga, né? Mas eu acho que Thompson está o tempo inteiro, eu mostrei para vocês, ele está falando de mentalidades, ele está dialogando com as mentalidades, ele está falando de hábitos, ele está falando de experiência, está falando de mudança na história. Então, acho que é muito importante pensar o Thompson como uma possibilidade de entender a história da educação das sensibilidades. E eu dou apenas um exemplo. Está muito em evidência hoje, por aí, eu tenho participado de vários trabalhos que têm abordado a história da educação moral. Não moral e cívica, a moral, a história da moral, a história da educação moral, na escola, fora da escola. E é impressionante como muita gente ainda opera com a ideia de que moral é uma prerrogativa religiosa. Moral é um problema da igreja. Não estou falando disso que a gente está vendo hoje, né?
que é proselitismo puro. Moral não é um domínio da igreja. Nunca foi. Moral não é um domínio da religião. E o Thompson nos mostra isso muito claramente, né? Inclusive em grupos sociais que não tinham a religião como um centro da organização da sua vida, mas tem uma moralidade profundamente desenvolvida. Então, acho que isso é uma ferramenta importante para a gente pensar. Obviamente, todas as formas de pensar a educação dos trabalhadores, né? Ontem tivemos aqui um bate-papo do Max com o Edson, né? Se não me engano, falando de professores, tudo que diz respeito à educação dos trabalhadores em geral, eu acho que o Thompson, um autor importante, pode ajudar. A história dos movimentos sociais, das formas de educação dos movimentos sociais, né? Acho que é importante a gente pensar. Por exemplo, nós temos algumas iniciativas de universidades populares no Brasil no final da década de 10, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, 19, um esboço disso, não é nem um esboço, eu diria, uma ideia disso no Paraná. Entender melhor o que é isso. Como é que intelectuais se reúnem para pensar a educação do trabalhador, o trabalhador que não é acadêmico, que não tem uma carreira escolar tradicional. Né? Sabemos pouco sobre isso. Diretamente relacionado com isso, várias formas de educação popular, com toda a problemática que a gente já viu, o que é popular, o que nós chamamos de popular, e aí é importante a gente indagar nossas fontes sobre isso. Mas educação popular não se confunde com educação de massas, meramente, né? Com escola de massas. Educação popular é muita coisa também. Estudos sobre a subalternidade. Eu acho que isso está muito em evidência hoje, não necessariamente no campo da história da educação, mas também no campo da história da educação. Eu falava para vocês, não é por acaso, sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida, Maria Bethânia, sem dúvida, sem dúvida. Pensando do ponto de vista da história social, obviamente é importante compreender, por exemplo, iniciativas de educação religiosa, seja do ponto de vista de congregações religiosas, confissões religiosas, ou as relações disso com o Estado, enfim, concordo contigo. Mas, voltando à subalternidade... Oi. Os sujeitos da escola com Thompson. Então, eu acho esse um desafio maravilhoso. E obrigado pela lembrança. Eu vou antecipar uma coisinha que eu ia falar, mas o comentário da Natália eu acho que é bastante importante nesse sentido. Eu fiz um comentário aqui anteontem e a gente tem visto muitas coisas, assim, muitos trabalhos que eu vou estudar as práticas, eu vou estudar os usos, eu vou estudar as artes de fazer. Estou citando, obviamente, outros autores, outras tradições. Eu vou estudar os sujeitos. E muita gente tem feito isso muito bem, mas muita gente não consegue fazer isso. E não por incompetência, por questões, por limites historiográficos, limites metodológicos. Eu acho que a gente precisa perguntar mais, e aí eu concordo com a Natália, o que eu preciso para estudar, por exemplo, um sujeito chamado aluno, né? Se eu quero estudar escola. Eu acho que tem alguns trabalhos muito importantes sendo feitos por aí. Eu vou citar aqui um trabalho da professora Kátia Braghini, de São Paulo, a própria tese da Kátia Braghini é importante nesse sentido, que foi contemplada com o prêmio Jabuti, mas alguns trabalhos que são de alunos dela, alunas orientadas por ela, que têm mostrado exatamente isso. A gente confundiu, por exemplo, muitas vezes na história, aluno, infância, juventude, estudante, etc. Essas são ferramentas importantes para pensar o que eu estou chamando de aluno, né? E aí, se eu quero fazer história dos alunos, como a Natália levantou a questão ali, eu acho que é fundamental a gente pensar que ferramentas eu preciso para entender os alunos, né? Não o que fizeram com os alunos, mas os alunos, a experiência dos alunos, né? Eu entendo, sim, Natália, que é perfeitamente possível fazer isso com Thompson,
Claro, do ponto de vista do estímulo metodológico, né, para fazermos. Aí nós vamos depender de fontes. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue acessar fontes. Tem alguns trabalhos interessantes, eu falei dos trabalhos da Kátia, mas os nossos colegas lá da UFMG fizeram um trabalho recente muito bacana, a Mônica Yumi e o Eliezer Costa. Trabalho muito recente sobre os jornais estudantis, escritas de estudantes, né? Eu tive uma banca da UENG na semana passada sobre escritas de estudantes. É isso, as fontes vão nos dizer, vão nos dar pistas, vão nos dar indícios, se é possível pensar o sujeito estudante, o sujeito aluno, né? O sujeito criança, né? Ok? Bacana, bem lembrado, acho importante. E concordo, eu acho que Thompson, nesse sentido, é uma grande inspiração. Né? Por quê? Porque ele vai estar preocupado com a noção de experiência, ele vai estar preocupado com a noção de cultura, ele vai estar preocupado com a agência humana na história, a menos que a gente continue entendendo que aluno é um ser passivo, receptivo, né? Inerte. Daí o Thompson não ajuda em nada, né? O Thompson não vai trabalhar com essa possibilidade. Mas se os alunos, nos seus próprios termos, vivem, reagem, né? Ora, sem dúvida eu concordo, é isso. Dá para trabalhar com outros autores? Dá, mas eu estou justamente tentando mostrar aonde que Thompson pode nos ajudar, né? E sim, a subalternidade, para concluir, nessas dimensões mais amplas mesmo, né, do que nós temos visto hoje, inclusive, tanto do ponto de vista da militância, do ponto de vista do mundo acadêmico, é um elemento fundamental. Acho que o diálogo, não por acaso Thompson está na origem dos estudos culturais, como eu falei para vocês, não por acaso ele é referência importante para autores que tratam da subalternidade, né, ou dos choques entre cultura. Eu citei o Eduardo Said, eu citei Williams, eu citei Homi Bhabha. Acho que isso é fundamental mesmo, pensar. O Thompson nos ajuda a pensar algumas coisas aí. Claro, gente, quando eu digo a Thompson ajuda a pensar, não vamos cair na mesma armadilha que o autor critica, né? Eu não estou dizendo que a gente vai pegar a obra do Thompson e tratar como chave de fenda dos nossos problemas. É uma obra que pode nos estimular. Nesse sentido, sim. É um estímulo para a gente pensar. Né? Pensar nos nossos problemas, etc. Não é para sair resolvendo todos os nossos problemas. E, por fim, uma última sugestão que eu dou, podemos seguir, as ideias de redes mesmo. É outro tema que está bastante em evidência, a partir de suportes diversos, as ideias de redes de pertencimento, não só as redes intelectuais, mas redes de pertencimento. Né? Eu lembrava aqui da notícia sobre a Manuela Dávila, que alguns ortodoxos vão estranhar, mas é isso, ela tem uma rede de pertencimento que tem a ver com o Partido Comunista do Brasil, a outra que tem a ver com o feminismo, a outra que tem a ver com o catolicismo, e assim somos todos. Ou seja, como é que nós configuramos uma cultura comum a partir dessas redes de pertencimento? Então, acho que também aí Thompson pode nos ajudar bastante. Bom, gente, ainda nesse caráter de síntese, e agora pensando especificamente na dimensão escolar, eu quero apenas lembrar a frase do Thompson, uma frase que eu gosto muito, e que para mim é uma frase que diz muito. Né? Thompson nos ajuda a pensar a educação escolar na chave dialética, como eu falei, sem positivá-la. E quando eu falei da historiografia da educação, pois não, Alessandra? Deixa eu ver só a mensagem aqui. Eu posso ler, professor? Por favor, então. A Alessandra mandou, nestas redes de pertencimento, podemos aproximá-las às redes de sociabilidade? E aí a Arlene faz um gancho e pensando nesse ponto de redes de sociabilidades, há uma relação com Bourdieu? Bom, em relação à primeira questão da Alessandra, sem dúvida, né? Quando falamos de redes de sociabilidade,
Acho que esse é o ponto-chave. E Thompson é um dos autores que se move dentro desse conceito de cultura comum. Ele não refletiu teoricamente sobre isso, como fez, por exemplo, Raymond Williams, que define o que é cultura comum, mas Thompson se move dentro disso. Uma cultura comum, para Thompson, tem a ver também com antagonismos, tem a ver com divergência, tem a ver com conflito. Lembra que eu falei para vocês, desde o começo, para Thompson, cultura é conflito. Então, sim, são redes de sociabilidade nesse sentido amplo que eu tentei localizar para vocês, né? Você tem uma sociabilidade, no exemplo que eu dava, você tem uma sociabilidade religiosa católica, não é qualquer religião. Você tem uma sociabilidade política comunista, né? Numa expressão do comunismo. Estou falando da Manuela Dávila. Você tem uma rede de sociabilidade feminista, ou seja, você é tudo isso. E, ao mesmo tempo, o feminismo é muita coisa, o comunismo é muita coisa, e a religião, mesmo a religião católica, tem vertentes. Né? Ou seja, é isso. Existe uma cultura comum, compartilhamos essas coisas? Compartilhamos. Compartilhamos da mesma maneira? Não necessariamente. Então, eu diria que sim. Redes de pertencimento, quando eu falei de redes de pertencimento, tem a ver, sim, com redes de sociabilidade. E aí, Arlene, eu não vejo uma ligação, eu não vejo assim, eu não vi que Thompson falou diretamente de Bourdieu, mas eu já falei que Thompson cita Bourdieu em vários livros e recorre a Bourdieu para falar, inclusive, sobre tempo, sobre hábitos. Então, me parece que sim, até onde alcança o meu conhecimento de Bourdieu, eu acho que isso que Thompson está falando de redes tem a ver com várias outras configurações hoje teóricas, né? Com vários outros autores. Não se reduz a redes de intelectuais, mas mesmo quando pensamos em história dos intelectuais hoje, a gente está preocupado com isso também. Esses intelectuais são constituídos a partir de múltiplos pertencimentos. No entanto, alguma coisa os une, que é uma rede intelectual de intelectuais. Como essas redes se conectam com outros, eu diria que sim, mas eu não sou, como eu disse, eu não sou um especialista em Bourdieu e não vejo esse debate explícito, mas me parece que sim, eu acho que não vejo divergência aí, não. Tá? Bem? Bom, o que eu dizia então, gente, quando o Thompson fala de escola, que é isso, o que eu acho muito importante para nós, e sobretudo num campo que tradicionalmente focou a escola, que é isso, Alessandra e Arlene, por nada, focou a escola como centro da construção historiográfica, né? Não raro a escola é positivada, né? Não raro. Não estou dizendo que sempre. Todos nós, já foi dito aqui, já foi citado, todas as teorias crítico-reprodutivistas, mas mesmo no interior das teorias crítico-reprodutivistas, há disputas para salvar a escola, né? Para transformar a escola. Ou seja, esse é um debate que já tem muito tempo. E eu acho importante pensar com o Thompson nesse sentido da escola como motor de aceleração e distanciamento cultural. Ou seja, ao invés de dizer a escola é boa, a pergunta é boa para quem? Mas a escola é uma porcaria. Para quem? Né? Para muita gente, a escola fez toda a diferença. Eu estou falando de muita gente na história. A escola fez toda a diferença. Para outras, a escola pode não ter agregado nada. Pensar isso, ou seja, pensar a escola em termos históricos, a modo histórico, e pensá-la na sua contradição também. Né? Pensá-la, podemos seguir pensando a maquinaria escolar numa chave, podemos, né? Mas essa maquinaria, estou aqui trabalhando com a noção de Júlia Varela e Álvaro Isúria, é uma leitura específica, mas aquela maquinaria escolar salvou muita gente também, né? Se falarmos em experiência histórica, salvou no sentido assim, de oferecer oportunidades, oferecer perspectivas. Acho que é isso que Thompson nos ajuda a pensar. Como pesquisadores, pouco ajuda a gente ser contra ou a favor da escola. Como militantes é outra coisa.
mas como historiadores. E eu vou dar só fazer um breve lembrete. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso numa entrevista, em relação ao movimento homeschooling, por exemplo, e uma defesa radical da escola e tal. E a jornalista ficou surpresa, porque eu falei assim: bom, essa defesa da escola dessa maneira é algo muito recente. Nós temos que compreender historicamente por que se defende tanto a escola dessa maneira. No século XIX, todos nós aqui sabemos que a maior expressão da educação era a educação doméstica. Tá? Ora, isso é pensar historicamente. Eu posso ser contra ou a favor do movimento de educação doméstica hoje, do homeschooling hoje, e devo ter motivos para isso. Agora, pensar historicamente é dizer assim: a escola não é um direito desde sempre. A escola não é uma coisa boa desde sempre. A escola foi uma violência para determinados grupos sociais. Agora, a escola ofereceu oportunidades para outros grupos sociais. Nesse sentido, Thompson nos ajuda bastante, né? Porque ele tira parte do nosso chão muito confortável. Ele ajuda a pensar. Eu estava pensando esses dias, lendo o jornal, uma matéria do jornal de juízas, de procuradoras, pessoal formado na área de justiça, mulheres, dizendo da importância da política de cotas no Brasil, para que essas mulheres negras tivessem lugar que elas nunca tiveram. Né? Ora, vocês sabem a polêmica sobre política de cotas no Brasil, desde a sua implantação e agora a tentativa ainda dissimulada de tentar acabar com elas. Imagine o historiador do futuro pensando sobre isso. A universidade é uma porcaria. Uma porcaria, a universidade, o acesso à universidade para pessoas que vêm dos movimentos sociais tem permitido, segundo o argumento dessas pessoas, que eu tendo a acompanhar, a concordar, tem permitido uma qualificação maior dos interesses desses grupos historicamente marginalizados. Você vai dizer: a universidade é uma porcaria? É isso que eu quero chamar a atenção. Né? Nos nossos debates internos, externos de militância, a gente tem posições que são de militância, mais fechadas, mais rígidas. Do ponto de vista historiográfico, é preciso pensar isso de uma maneira um pouco mais complexa, eu diria. Né? Então, nem bom, nem ruim, não é tão simples assim. E mais, como insisti, mostrando para vocês, para Thompson, você pode julgar os processos históricos, mas primeiro mostre bem o que foi a história. Faça a história, produza o conhecimento histórico. Aí você pode dizer: lamento que tenha sido assim, ou que bom que foi assim. Além disso, eu acho que Thompson também nos ajuda a entender os perigos, e eu estou colocando de propósito o perigo. Claro que Thompson não se ocupou disso, mas os perigos da história em migalhas, né? Porque, como eu mostrei para vocês, a ideia de que a compreensão de que a história é uma unidade. Existe a história, nós estamos na história, estamos imersos na história o tempo todo. Nós fragmentamos a história para torná-la inteligível, né, do ponto de vista da produção do conhecimento. Mas essas parcelas que nós estudamos nas nossas teses, nos nossos mestrados, nos nossos projetos de pesquisa, são parte de uma história inteira. Né? E ele fala inteira. Isso é interessante. Acho que é importante, porque às vezes a gente faz a história de uma migalha e acha que isso é suficiente, que isso explica tudo. E não explica. Né? Então, veja, de novo, volto aqui um pouco ao diálogo com os autores que vão defender as escalas, né? Os jogos de escala, a chave da microhistória. Não é a questão não é a quantidade de fontes que nós temos, a amplitude do problema que nós temos. A questão é saber como desenvolver bem um projeto que nos ajude a entender a história. Né? Eu entendi a trajetória de vida de um professor lá no interior de Minas Gerais, na década de 1920. Mas aonde em Minas Gerais? Você sabe que eu não lembro? Né? Você não sabe nem onde o sujeito estava, com quem ele se relacionava, o que ele fazia. Né? São riscos.
Então, acho que Thompson nos ajuda a pensar assim, afinal de contas, que história é essa que nós queremos e estamos fazendo? E, para finalizar aqui, eu acho que também a perspectiva thompsoniana nos ajuda a sair do lugar de conforto dos conceitos pretensamente autoexplicativos, né? E eu levantei alguns que nós já discutimos: cultura, tradição, popular, formação, educação, classe, intelectuais, ou seja, às vezes essas coisas, esses conceitos ou essas noções são usadas como elas dissessem e resolvessem tudo, né? Insisto, aqui é preciso pensar sempre isso é um jargão, mas eu vou repeti-lo, na historicidade dos conceitos. Os conceitos também têm história, portanto, eles mudam, eles se transformam, e nós temos que pensar nisso quando adotamos conceitos. E eu vou dar um exemplo que eu tenho utilizado há algum tempo atrás, utilizei num texto que eu publiquei na revista História da Educação, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. E foi uma polêmica no grupo do qual eu faço parte, quando eu apresentei o esboço daquele trabalho, que é sobre o conceito de educação, né? A nossa tradição positivou o conceito de educação, né? Por mais que tenhamos feito exercícios, o que é instruir, o que é educar, o que é formar, existem esses exercícios no pensamento pedagógico, mas eu acho que está sempre muito positivado, estou pensando do ponto de vista histórico. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, como eu me interessei pela história das sensibilidades, inclusive pela história das sensibilidades políticas, né? Eu fico pensando, por exemplo, não se educa um fascista? Se educa um fascista, não? Se educa um nazista. Se educa. Ou seja, educar não é necessariamente um conceito positivo. A gente precisa duvidar dessa positividade construída pelo campo pedagógico, certo? Claro, vamos fazer todos os exercícios etimológicos, localizar a transformação das palavras, mas hoje, e o exemplo que eu dou lá no texto, além do fascismo, o crime organizado educa, né? Então, por que eu estou dando esses exemplos? Me permitam, a partir do meu próprio trabalho, mas para pensar com o Thompson. Falar de educação não resolve nada. A gente precisa qualificar. E educação pressupõe sujeitos. Educação pressupõe apostas, pressupõe redes, pressupõe expectativas, necessidades. Tudo parte do léxico de Thompson, isso que eu estou mobilizando aqui. Então, acho que é importante isso. O Thompson é um sujeito que nos tira do conforto do conceito, né? Sem que ele seja um autor avesso ao pensamento. Sim, sem dúvida, Lilian. Bem lembrado. Bem lembrado. Palavra-chave do Raymond Williams, a partir de uma obra, né? Isso é importante. Palavra-chave é consequência de cultura e sociedade. Mas isso é importante. Esse é um exercício importante. E já lembramos aqui outro dia também do Reinhard Koselleck, numa outra chave da história dos conceitos, uma outra tradição. Mas é isso. Pensar os conceitos na sua polissemia, na sua transformação, etc. A Maria Bethânia escreve aqui. Ótimo, Maria Bethânia. Ótimo. Muito obrigado por esse esclarecimento, porque isso ajuda bastante a ilustrar, né? O que eu estou falando, o que eu entendo que o Thompson nos ajuda a pensar. Não é à toa que o Thompson é um sujeito que foi relacionado com a militância a favor do meio ambiente. Porque ele diz isso, a vida é uma vida integral, a vida é uma vida total, né? Ou seja, eu também tenho que saber como eu me relaciono com o mundo natural, né? Se a gente não quiser usar a natureza, eu não me relaciono só com as pessoas, eu me relaciono com a vida, com o mundo. Ótimo, bem lembrado. E respondendo a outra colega de agora há pouco, isso que você nos diz é importante para pensar como Thompson pode nos ajudar a pensar formas alternativas de educação, alternativas para nós, porque nós ignoramos, mas que já são, às vezes, imemoriais, e nós não temos prestado atenção nisso.
Não temos prestado atenção porque somos um país autoritário, temos prestado atenção porque somos um país violento, porque temos uma historiografia marcadamente eurocêntrica, por vários motivos, né? Não é uma questão simples, mas a questão que você levanta é importante. Eu acho que ele é um autor, um historiador, que nos ajudaria a pensar, sem dúvida, antropocêntrica, não tenho dúvida. Isso mesmo. Obrigado pela parte aí. Gente, alguns outros elementos aqui. Primeiro, é importante pensar a questão dos conceitos, mas, como eu disse, eu sei que muita gente, às vezes, sobretudo os menos experientes, né, vem um conceito qualquer, não importa de que autor, a definição, né, o conceito de ponto, o conceito de escola. Escola é currículo, o currículo está aí um conceito dos mais polissêmicos. Currículo, pega o conceito do currículo de um autor ou de uma autora e resolvi minha tese, minha dissertação. Na história, não. Né? Não sei se em algum tipo de trabalho acadêmico, certamente um trabalho acadêmico na qual a gente faz um esforço de compreender a obra, a produção intelectual, obviamente a gente precisa fazer isso. Né? Agora, é importante pensar se, por um lado, Thompson nos ajuda a questionar a fixidez de determinados conceitos, né? E isso, num certo sentido, ele é contra o teoricismo, né? Teoricismo no sentido que o conceito está desconectado de práticas, então eu uso o conceito de uma maneira leviana, né? Ele também não abre mão do rigor analítico. Eu acho que isso é importante, porque isso acontece com o Thompson e acontece com outros autores também. Fazer boa história não quer dizer que você possa fazer uma história... Aliás, não ser refém dos conceitos... Perdão, vou inverter. Não ser refém dos conceitos não quer dizer que você vai fazer uma história ruim, superficial, ligeira, né? Não, ao contrário. Ao contrário. É isso que Thompson está nos falando. Né? Você não precisa abrir mão de rigor analítico e, para isso, você trata os conceitos também como objeto de pesquisa. Estou repetindo o que eu disse ontem. Então, os conceitos também são objeto de pesquisa, seja qual for o conceito. Thompson trabalha com o conceito de hábitos de Bourdieu. Ele usa esse conceito de uma maneira que o conceito não perde força, mas que ajuda a explicar as coisas que ele quer explicar. Tá certo? Esse é um aspecto importante para insistir que Thompson não está dizendo que não é importante ter conceitos. Eles só não podem estar congelados e apartados da nossa base empírica. Para concluir aqui, algumas questões importantes. Eu acho que a proposta de formação que atravessa a obra de Thompson está atenta constantemente entre o singular e o universal. Né? Acho que essa tensão entre o singular e o universal, através da noção de experiência, como a gente viu ontem. A experiência não é a experiência de um indivíduo mônada que não se relaciona, que não tem janelas para se comunicar com o mundo. A experiência é sempre encarnada em grupos sociais. Né? Dá elementos para entender como produzir boa história com poucas evidências. Eu citei Venda de Esposas como um texto metodológico que eu acho primoroso. Então, o Thompson também nos ajuda, porque eu sei que muitos de nós, muitos de vocês têm dilemas com documentação. Né? Puxa, mas eu não consigo. E às vezes pensa que tem que ter 2.000 páginas de documento, ou tem que ter toda a série da revista. Se o teu projeto é estudar toda a série da revista, seja qual for a revista, talvez você tenha um problema aí. Mas se você quer compreender algumas coisas daquela revista, do ponto de vista enunciativo, do ponto de vista do projeto gráfico, editorial, etc., você pode ter mostras empíricas menores. Ou seja, mesmo com poucas evidências, é possível fazer uma história consistente, através daquele tribunal de recursos da lógica histórica. Eu acho que isso é importante para nós, porque às vezes a gente tem o fetiche que eu preciso ter um monte de documento para fazer história.
Eu acho que, além disso, a preocupação do autor dá grande ênfase na necessidade de compreender a mudança histórica. Ele mesmo usa, e eu cito aqui entre aspas, contra o conforto das continuidades. É mais fácil a gente ficar procurando continuidade na história, mas ele está muito atento também às rupturas, às mudanças, ao refluxo, né? Acho que isso ajuda muito, sobretudo quando positivamos demais a história, no caso da educação, então, né? Não há a menor dúvida, isso é um fator que muita gente não gosta e não trabalha com Thompson. Eu não tenho a menor dúvida que o Thompson propõe uma história dos vencidos. Vencidos, e eu sei que tem jogos de palavra com isso. O Ricardo Oliveira, lá no Paraná, por exemplo, brinca que não são os vencidos, porque afinal de contas foram os grupos que fizeram a história. Mas, para além dos jogos de palavras, o que o Thompson está dizendo muito claro, muito claramente, que ele quer compreender a experiência da gente comum, mesmo que tenha sido de uma cultura que desapareceu, porque isso é um elemento importante na história. Se a gente ficar apenas com os fatos de Napoleão, né, e a gente está vendo voltar com força essa ideia de Duque de Caxias, General Osório. E aí, claro, nós não vamos entender nunca os movimentos populares no Brasil, as revoltas populares, do ponto de vista dos movimentos populares. Vamos continuar entendendo do ponto de vista dos livros oficiais de história, né? É isso que Thompson está nos chamando a atenção, né? Então, a história dos vencidos é, de fato, escovar a contrapelo, a expressão é do Walter Benjamin, todas as histórias oficiais, todas as histórias dos vencedores, todas as histórias laudatórias, né? Todas as histórias laudatórias. Acho que esse é um elemento importante. Quer dizer que eu não posso estudar elites, então, a partir do método de Thompson? Pode. Se você vai estudar experiência, agora você vai ter que tomar cuidado com expressões como cultura popular, por exemplo, né? A elite é parte da luta de classes, né? Tá bem? Então, não quer dizer que Thompson só sirva para estudar pobre, trabalhador, operário, não é isso. Mas ele, de fato, é um autor que se notabilizou pela sua preocupação com a história dos vencidos. E, por fim, eu diria que essa perspectiva thompsoniana para nós no campo da história da educação, mas na história em geral, acho que pode nos ajudar a atualizar lutas do presente e do futuro, né? E insisto com vocês, não é um problema historiográfico, mas me surpreende positivamente o quanto eu tenho visto referências a Thompson na mídia alternativa, em textos de combate, textos de resistência, etc., que não são textos historiográficos. Isso eu acho que é importante. E, particularmente, repito, eu fiquei muito surpreso de ver 50 pessoas aqui durante 3 dias querendo conhecer um pouquinho mais o Edward Thompson. Tá? Bom, antes de pedir para a equipe passar os últimos slides ali, eu queria formalizar, nós vamos abrir para o debate agora, tá, gente? Eu não estou necessariamente acabando, né? Mas eu diria que eu estou acabando a minha intervenção. Agora eu vou deixar com vocês para a gente conversar um pouco. Mas eu queria reiterar meus agradecimentos à linha de História da Educação, aqui do Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFGD, Universidade Federal do Rio Grande do Dourados, e a sua equipe, né, as alunas que estão aí atrás, dando suporte, as professoras, né, os professores da linha. Eu acho que isso é fundamental. Muito bom essa experiência. Para quem não sabe, eu estou esse semestre como professor visitante aqui, e essa experiência está acabando agora, nas próximas semanas. Então, muito bom estar com vocês. Muito bom estar com vocês que estão assistindo, participando. A minha preocupação é que isso não parecesse palestra, conferência. Eu acho que deu super certo, porque ficou um cara de aula mesmo, embora tenha uma tela do computador na minha frente e eu não possa vê-las e vê-los, né, e ver suas reações, que é o grande barato de uma sala de aula, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer a participação, e a participação mesmo, a ativa de vocês, com vários problemas, vários questionamentos, dúvidas, contribuições.
E os colegas, eu sei que tem vários colegas aí, amigos, né? Pela disponibilidade de perder algumas tardes com a gente aqui. Eu sou intérprete de Thompson, né? Eu não sou estudioso da obra de Thompson, né? Eu não sou estudioso da obra de um autor qualquer que seja, eu sou intérprete da obra de Thompson, portanto, eu estou sujeito a todo tipo de risco de apropriação, né? É uma apropriação. Eu como leitor, eu li a obra de Thompson, faço uso dela em vários trabalhos, fiz no meu doutorado, mas há um risco, né? E como a aula é um lugar de diálogo, espero que vocês saibam fazer também os juízos de vocês e dizer assim, não concordei com isso, eu li o Thompson e vi outra coisa, e essa outra coisa eu li diferente, ou aqui o Marcos Taborda está errado. Isso é parte do vigor intelectual e do rigor intelectual que o próprio Thompson ajuda a nos ensinar. Sem medo de cara feia, sem medo de crítica. Então, espero que eu tenha minimamente ajudado vocês, aqueles que não conhecem, essa é uma apresentação. Eu acho que a obra do Thompson merece estudos densos, por exemplo, a gente pode mergulhar na obra, transformá-lo em objeto, né? Transformá-lo em objeto de estudo, entender sua trajetória, entender sua obra, como ele utiliza os conceitos, fazer disso um objeto. Não faço isso, não tenho a pretensão de fazer isso, pelo menos por enquanto, talvez um pouco mais velhinho, eu tenha vontade de fazer algo assim, né? Mas aqui eu pretendi mesmo apresentá-lo como possibilidade de indagar os nossos próprios problemas, né? Problemas históricos, nossos próprios problemas de pesquisadores, né? Os problemas históricos, tá? Sugiro sempre para Thompson e para qualquer autor que leiam o próprio, né? Os comentadores podem ajudar, certamente, bons comentadores, mas leiam como complemento, né? A gente tem visto, às vezes, os atalhos, e eu entendo os atalhos da vida, todos, por vários motivos, né? Mas compreender o próprio é fundamental, até para testar algumas coisas que eu estou testando aqui com vocês também, né? Então, importante para mim é testar a potência da obra do Thompson para o desenvolvimento dos nossos problemas de pesquisa, né? E, para finalizar, daí eu abro aqui para vocês, Thompson, acho que uma das coisas muito bacanas na obra de Thompson é que ele nos ajuda a ter cuidado, mas também a nos lançarmos contra todo tipo de igreja ou camisa de força teórica e epistêmica, né? Mas sem abrir mão de rigor empírico e analítico. Ou seja, não adianta você dizer eu sou um thompsoniano, isso não te qualifica em nada, né? Mas eu sou um bourdiano, eu sou um Foucaultiano, não qualifica em nada. Ou seja, Thompson é um autor que nos ajuda no seu radicalismo intelectual e na sua inquietação a duvidar o tempo inteiro da teoria, das fontes, né? Por isso que a lógica histórica passa pela dúvida do documento. Tá bem? Então, isso tudo para dizer para vocês da minha satisfação, 3 tardes muito agradáveis aqui com vocês. Bom, deixa eu ler aqui, a Fernanda faz uma ponderação. Sim, eu diria, Fernanda, se você me permite, eu concordo em parte com a tua afirmação, ou com a maior parte dela, né? Mas, thompsonianamente, eu diria assim, quando se diz é o lugar onde menos aprendemos e onde menos somos postos a refletir, eu perguntaria, quem? Porque eu acho que muita gente, num país como o Brasil, eu não estou falando da escola francesa, da escola inglesa, da escola dinamarquesa, ou mesmo da escola uruguaia, da escola argentina, né? Ou chilena. Num país como o Brasil, a escola é, para muita gente, uma possibilidade importante de acesso ao conhecimento. Mas eu não estou discordando de você. Eu estou dizendo apenas que, na chave thompsoniana, dialética, acho que a gente tem que pensar isso, fazer a crítica que você está fazendo, que eu acho extremamente procedente, mas também saber que muita gente pode mudar a condição da sua própria existência e thompsonianamente vai mudar do seu grupo, da sua classe, inclusive acessando isso, que é a escola que a gente vê tantos problemas. Mas é só a título de diálogo mesmo. Tá ok?
Eu pediria, se a palavra está aberta, eu pediria para a Jaine, ou para a Eglen, ou para a Kênia, que A Eglen projetasse. projetou, Marcos. Só Ah, preciso dizer, quem não tem costume com o Google Meet, precisa clicar aqui nesse colchete da Eglen para vocês verem a projeção ampliada no lugar do Marcos. Mas está aqui disponível já. tá. Localizaram? Deu certo? Está Na na primeira. verdade. Oi, Pode desculpe, falar. Kênia. Não, não, é que ela está na segunda projeção. Está dizendo agenda para uma história radical. Pronto, está na capa. Uhum. Então, não, mas pode passar, por favor, Eglen. É a Eglen que está passando? Isso. Por favor, então ótimo. Aí. Veja, eu comecei por aí, né, anteontem, a apresentação do curso, e citando Lima Barreto e citando Juraildes da Cruz, né? Acho que queria voltar a isso, né? Lima Barreto está escrevendo lá nos primeiros anos do século XX, né? Admirava-me que essa gente pudesse viver lutando contra a fome, contra a moléstia, contra a civilização. Que tivesse energia para viver cercada de tantos males. Não sei que estranha tenacidade a leva a viver e por que essa tenacidade é tanto mais forte quanto mais humilde e miserável. Né? Isaías Caminha, personagem de Lima Barreto, está fazendo o retrato de uma moradia coletiva no Rio de Janeiro, naquele momento, né? E, na minha opinião, capturando um tipo de experiência. Nós estamos falando de literatura, né? Mas capturando um tipo de experiência. Por isso, vendo isso e lembrando que o Thompson é um autor que lida magistralmente com a literatura, e aqui nós estamos falando da literatura brasileira, eu lembrei, eu quis trazer para vocês. Então, nós temos muito no Brasil, inclusive pela literatura, um tipo de documento pouco usado ainda na história da educação, segundo eu penso, para compreender os processos de formação dos subalternos, das classes populares, etc. Passa para mim, por favor, Egli. Aqui é um fragmento de uma canção do Juraildes da Cruz, é um músico que eu gosto muito, né? Infelizmente pouco conhecido, que o título da música já me chama a atenção, né? A experiência, né? Para Thompson, embora eu discorde do que foi dito aqui ontem, né? Experiência e vida são a mesma coisa, mas o que a gente tem que compreender do ponto de vista dos historiadores, me parece, é como é que as pessoas vão desatando o nó na vida para viver. E os nós são os mais variados, né? Diz respeito à sobrevivência, diz respeito ao trabalho, diz respeito às relações amorosas, diz respeito aos dilemas existenciais, né? E aí, na personagem do Juraildes, nasceu com a mãe na zona e o pai no Chilindró, aquele menino viveu desatando nó. Quando ele nasceu, não me disseram que era assim, a lei do mais esperto, cada um para si, e ter que dar seu voto a quem não sabe dividir, trabalhar feito doido e o salário daqui, não dá para criar os 5 barrigudinhos. Vive dando murro em prego. Mas segue vivendo. Né? Segue vivendo e segue buscando alternativas. E insisto, em Thompson, que não é um moralista, essas alternativas talvez não sejam aquelas que a gente gostaria. Certo? Por favor, Eglen. E, então, o projeto, eu volto ao projeto original do Thompson, projeto político-intelectual, estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro ludita, o tecelão do obsoleto tear manual, o artesão utópico e mesmo o iludido seguidor de Joanna Southcott, dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade. E eu acho isso maravilhoso. Seus ofícios de tradições podiam estar desaparecendo. Sua hostilidade frente ao novo industrialismo poderia ser retrógrada. Seus ideais comunitários podiam ser fantasiosos. Suas conspirações insurrecionais podiam ser temerárias. Mas eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social e nós não.
Suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência. E se foram vítimas acidentais da história, continuam a ser condenados em vida vítimas acidentais. Acho que essa mensagem de Thompson diz muito, inclusive, das nossas escolhas como pesquisadores, né? Às vezes nós nem nos damos conta dos vencidos, dos excluídos, porque nós embalamos em modas, né, acadêmicas, ou porque prestamos reverência quase religiosa aos nossos orientadores, às vacas sagradas. Enfim, Thompson nos propõe pensar radicalmente o próprio pensamento. Acho que é isso importante. Se vocês me dão um minutinho, pode tirar, Eglin, por favor. Eu vou passar agora, vou tentar compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu não vou conseguir compartilhar. Infelizmente. Você tentou aí no apresentar agora, que é o quarto ícone de baixo? Tem o microfone, câmera, Sim, mão. Esse tem apresentar aqui, agora. isso. Então, tem a tela inteira, uma janela, Tela uma guia. inteira, a tela inteira. Tá, daí eu faço o quê? Clico, Clica compartilho. na tela inteira, aí abre, vamos ver se vai aparecer. Está compartilhando, segundo diz aqui. Isso, tá, é porque demorou um pouquinho. Agora você abre a tela que você quer mostrar pra gente. No seu computador. Abriu para vocês? Não. Você tem que sair de onde você está. Deixa eu ver aqui. Mas ela está aberta aqui para mim. Tá, para a gente aparece o todo aberto. Então, ó, tem aí no seu computador o Meeting ligado e o UOL. Então, você tem que sair da internet e mostrar o que você quer, seja PowerPoint, onde é que está o seu material. Saiu da apresentação. Na verdade, ele saiu da reunião, que eu acho que ele acabou fechando a janela. Ah, então vamos esperar ele voltar. Que era só para minimizar, né? De volta. Que coisa feia, né, gente? Encerrar deixar a gente sozinho aqui. Tanta ignorância, assim. Eu queria passar essa mesma imagem para vocês, mas acho que não vai ser possível, então. Mas, enfim, fiz meus agradecimentos, estou à disposição de vocês, quiserem fazer comentários. Né? Eu coloquei a mesma... bota para mim, por favor, Eglin, aquela imagem do Thompson que está ali, na passagem. Aí eu vou ler o que eu coloquei aqui, pelo menos para vocês saberem o que eu pretendi. Aquela última imagem que estava... Eu vou pôr, eu não sei onde está a Eglin. Eu acho que é a quinta ou sexta lâmina. Tá, vou pôr. Por favor. Isso. Essa imagem, exatamente. Na verdade, eu mantive a mesma imagem do Thompson, é uma imagem, já falei para vocês, do Rui Braga, professor Rui Braga, da USP, tem a ver com as manifestações dos coletes amarelos em Paris em 2018, ou seja, muito recente. E eu coloquei uma mensagem da minha lavra aqui, né? Abaixo todas as formas autoritárias de exercício da política na cultura e na educação, inclusive aquelas que nós praticamos. Eu acho que Thompson tem muito a ver com isso, para nos fazer pensar, inclusive, que os autoritários podem não ser apenas os outros, né? Que nós podemos também
eventualmente ou sistematicamente, desenvolver práticas autoritárias. Obrigado por ter passado. Gente, eu estou à disposição de vocês para perguntas, dúvidas, questionamentos, comentários. A Maria Bethânia levantou a mão. Pois não, Maria Bethânia. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Estou falando aqui de Belém do Pará. Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu queria só agradecer a iniciativa aí desse seminário e me apresentar um pouquinho, dizer que eu trabalho no programa de pós-graduação em educação da Universidade do Estado do Pará. Nós temos aqui um grupo de História da Educação na Amazônia. E esse grupo de pesquisa ele tem duas linhas, uma linha mais ligada à dimensão da educação escolar e uma outra linha na qual eu coordeno, que analisa processos de educação em contextos não escolares. Então, a educação que acontece nas práticas de trabalho, nas práticas de religiosidade, sobretudo, nos rituais de beberagens, nos rituais de pagelança, e nessa mediação entre humanos e não humanos, pessoas que aprendem com as plantas, que aprendem com os encantados, e assim a gente segue fazendo pesquisa, descortinando modos outros de aprender, e também outros sujeitos de aprendizagem que não necessariamente os humanos, né? E aí, para mim, assim, que estou nessa linha de pesquisa que analisa esses processos de educação, essas formas como as pessoas se formam, né? Esse seminário foi muito instigante e gostaria de deixar aqui essa abertura para um possível outro diálogo sobre o Thompson aqui no nosso grupo, de repente, né? Queria fazer essa costura aqui. Ótimo, com o maior prazer, seria um prazer conversar com vocês, discutir. Esse é um seminário muito amplo, muito geral, né, de apresentação, podemos particularizar aspectos da obra do Thompson, sem dúvida. Inclusive, nesse caso, se você me permite, falar um pouco mais sobre a perspectiva do exterminismo na obra dele, a da militância, mas obrigado, tudo disponível, a hora que vocês me chamarem. Gratidão. Já fica, então, essa ponte aqui construída. Temos vários alunos aqui do GEDA que estão aqui assistindo aqui o seminário. Ótimo. Gratidão a todos. Obrigado pela presença. Não tem dúvida, não tem pergunta. Posso começar a fazer a prova, já que é um final de curso, né? Tem prova surpresa. Bom, gente, se vocês não têm perguntas, vamos combinar que hoje eu libero vocês mais cedo, já que estou exercendo esse lugar aqui de professor convidado, né? Mais uma vez, agradecer, então, a presença de todo mundo, me coloco à disposição de vocês, para qualquer dúvida, qualquer conversa, diálogo, dúvidas mesmo, às vezes as pessoas estão começando a vida de pesquisadores e trocar ideias, pode me escrever, não tem problema, marcostaborda@uol.com.br. A gente pode dar referências de Thompson, tem muita produção sobre Thompson. No mundo, ele é um dos autores, um dos historiadores mais lidos, segundo uma pesquisa, inclusive, de 2 anos atrás, feita nos Estados Unidos. É um dos historiadores mais lidos do século XX. Mas mesmo no Brasil tem muita coisa. A Alessandra Cristina levantou a mão. Boa tarde, Marcos, e boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua presença em nome do grupo, em nome da atividade. Foi um seminário de grande aprendizado. Eu percebo que não foi um seminário só de aprendizado, particularmente para mim também foi um seminário de muito aprendizado, porque eu serei uma iniciante ainda na obra do Thompson, sou uma iniciante, mas eu vejo como que o Thompson ele pode dialogar com os meus trabalhos,
certo? Principalmente vários trabalhos que eu venho desenvolvendo, que eu venho pensando como temas, como objeto, e essa questão aí também que você colocou dos problemas, eu percebo que no meu caso específico, ele pode responder e muito e ajudar. Então, quero te agradecer imensamente, em meu nome em particular, em nome da nossa linha de pesquisa de História da Educação, Memória e Sociedade, da UFGD, e agradecer também em nome do nosso grupo, do GPMs, o nosso grupo de pesquisa, História, Memória e Sociedade, vinculado ao nosso programa e à nossa linha. E também gostaria de agradecer aí a professora Kênia, que levou à frente essa atividade, juntamente com as meninas, toda essa equipe, que foi um momento, assim, foi um momento brilhante, muito importante, e que eu vejo que foi um momento que se estendeu muito para além aqui das nossas expectativas e que atingiu, inclusive, vendo aí cada colocação, cada atividade, colocando a Maria Bethânia, colocando os nossos outros alunos aí também, de outras instituições e professores, que atingiu o Brasil de um modo geral. Então, o nosso muito obrigada. E quero deixar claro aqui também hoje que eu fecho um ciclo nas minhas atividades, principalmente aqui diante do grupo de pesquisa do GPMs, né? Então, fechamos essa atividade com uma chave de ouro. Agradeço muitíssimo, foi um aprendizado particularmente para mim também. E nesse momento, agora, nós fazemos uma troca, eu e a professora Kênia. A Kênia passa agora a assumir aí a liderança, a coordenação do grupo, e eu, devido a outras atividades também que eu assumi, que eu tenho, deixo aí nas mãos da Kênia, que eu tenho certeza que levará o grupo aí de uma forma bastante produtiva e até com muito mais gás, inclusive, que eu me encontro também, certo? Só esse evento aí já foi, assim, um brinde para nós, muito bom, muito boa atividade, e espero que continue conosco também aí como professor visitante em outras atividades. Os meus agradecimentos. E agora também passo a palavra aí também à professora Kênia. Eu estou sem palavras, Alessandra. Eu também estou sem palavras. Bom, eu acho que agradecer, como todos os dias, assim, dizer quão importante foi para nós, né, essa oportunidade, e é muito bom, a Natália escreveu, que bom que vocês abriram. A gente tem tentado fazer isso, né? Acho que essa é uma vantagem dessas ferramentas que a gente tem aprendido durante a pandemia, de poder fazer interlocução com pessoas de diferentes lugares, e nem foi do Brasil inteiro, tem gente de outras partes do país aqui nesses 3 dias, muito, muito bacana. Mas, em especial, hoje eu preciso fazer toda a minha referência ao Marcos, que nos brindou com essas 3 tardes assim, de muito rigor intelectual. E que eu acho muito impressionante é que, além desse rigor e dessa competência, ele faz isso ao mesmo tempo com uma simplicidade, pelo gosto. É visível, Marcos, o gosto que você tem e a disponibilidade que você tem de compartilhar, de trocar experiências. Então, acho que isso faz, principalmente, com que essas 3 tardes tenham sido tão produtivas e tão interessantes para nós. Então, é agradecer mesmo a você, em especial, a todos vocês, a essa equipe, e dizer do meu contentamento. Muito obrigada mesmo, e que a gente possa se encontrar outras vezes, nós todos, todas e todes por aqui. Eu que agradeço, Alessandra, Kênia, insisto, o convite, a oportunidade. Esse acho que é o melhor tipo de atividade que a gente faz, né? Eu, às vezes, me questiono o que a gente faz na universidade de bom, porque eu não acho que é tudo que a gente faz de bom, a gente faz muita coisa de ruim, assim, que a gente faz mal para a universidade, né? A gente faz mal para os alunos, mas eu acho que esses encontros que a gente chama de aula, eu acho eles fenomenais, eu gosto muito desse intercâmbio de experiências, talvez sejam influências thompsonianas, benjaminianas, de compartilhar, né? De compartilhar sem a pretensão de saber se está... Claro que ninguém vai dizer que está tudo errado. O cara veio aqui e falou tudo errado sobre o Thompson, aí não valeria a pena, né? Mas acho que isso eu agradeço pela oportunidade e, como eu disse, pela generosidade de vocês, todas e todos, de diferentes lugares, né? Estou vendo aqui a Joana agradecendo, a Jane agradecendo, a Joana orientanda de um querido amigo meu, o professor Carlos Eduardo.
Enfim, outras pessoas, a Ceci estava aí, a Cecília de Montevidéu, estava forei agora há pouco. Enfim, a Natália, as pessoas que estão juntos, né? E acho que, insisto, falei ontem, é bem mais fácil andar junto, né? No mundo acadêmico, no mundo das ideias, na vida. Então, que isso aqui seja um coroamento desse ano acadêmico da gente e que outras experiências venham. Aqui em Belém do Pará, em Montevidéu, onde a gente puder juntar sensibilidade com razão, né? Acho que esse é o grande ensinamento do Thompson, né? Então, agradeço todo mundo mais uma vez, tá bom? Coloquei meu e-mail para vocês aí. Eu só coloquei porque eu não vou responder mesmo, mas para vocês saberem que tem o e-mail, é uma brincadeira. Tá aí qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão que vocês tenham, podem escrever, a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado, então, a todas e todas. Um bom final de sexta-feira. Opa, a Jaine quer falar. Peço licença para que quem se sinta confortável, se pudesse abrir a câmera para a gente fazer um registro desse momento, né? Sei que é o último dia. Vou